Irmãos, nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, que são recordados como duas colunas da Igreja. São Pedro, porque sustenta a tradição de Israel. Os cristãos que se converteram do judaísmo vão ser conduzidos particularmente por São Pedro e os outros apóstolos. Mas a igreja nascente entre os povos recebe pela providência de Deus este apóstolo que no começo perseguia os cristãos. No entanto, perseguia por zelo, por cuidado diante de Deus, pelo amor que tinha a Deus, julgando que o cristianismo, que Jesus Cristo, estavam prejudicando a fé, prejudicando a vontade de Deus. Estava enganado de muitas maneiras e foi iluminado pela presença do Cristo ressuscitado, que permite que ele compreenda aquela fé recebida dos seus pais de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira nova, mais perfeita. E ali ele vai orientar todo aquele amor, todo aquele zelo para anunciar, então, o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz, no martírio. Os dois são celebrados juntos por uma tradição que diz que os dois foram martirizados no mesmo dia, na cidade de Roma. Não existe uma certeza histórica quanto a isso. No entanto, o que nós temos é este testemunho do amor que particularmente aponta para a unidade da igreja, e isso é muito importante. Portanto, essa solenidade precisa ser observada com muita alegria, com muita devoção, buscando nos dois este exemplo para podermos permanecer também unidos. Tem um ícone oriental que apresenta São Pedro e São Paulo se saudando com o ósculo da paz, e nesse abraço, os cotovelos dos dois formam a base de um coração, e as auréolas nas cabeças deles formam a parte de cima do coração. Na oração final dessa liturgia, nós rezamos pedindo para Deus nos conservar unidos num só coração e numa só alma. É disso que o ícone fala, porque o primeiro conflito que a igreja experimentou foi por conta da conversão dos pagãos, que pela sua cultura não podiam admitir ferir a própria carne, fazer a circuncisão. E a maior parte dos irmãos judeus acreditavam que para que as pessoas pudessem viver a fé, tinham que se converter ao judaísmo. Ainda não existia estruturado o cristianismo como nós conhecemos. Isso estava ainda acontecendo na vida da igreja. Então, diante de tantos conflitos, São Paulo tem o discernimento de buscar a resposta junto dos apóstolos e vai até Jerusalém. Apresenta o problema para Pedro e para os outros apóstolos. E ali certamente também se acalora essa discussão, e eles chegam à conclusão de que precisariam buscar em Deus a resposta para essa questão. Vão então entrar em oração, rezar diante da palavra, suplicar o Espírito Santo. E aí chegam a um consenso. Esse é o primeiro concílio da igreja, que vai tratar justamente da questão, sobretudo da unidade, nas diferenças que existiam entre esses povos. E aí
vão abrir mão daquilo que é menos importante e exigir apenas aquilo que é fundamental para a vivência da fé. Eles precisavam se abster das carnes sacrificadas aos ídolos e algumas outras coisas, mas a circuncisão não é exigida mais dos pagãos convertidos. Com isso, nós trazemos esse ensinamento fundamental para a fé. Para permanecermos unidos, temos que aprender a respeitar as diferenças, porém, sempre buscando a unidade naquilo que é indispensável, naquilo que é previsto pela nossa fé, pela oração, pela escuta da palavra, pela busca do discernimento da igreja, pela invocação do Espírito Santo. Nós vemos nessa liturgia também, na primeira leitura, como Deus é providente e protege a vida dos apóstolos, diante de muitos perigos. Aqui falando de São Pedro, nosso padroeiro. E o mais importante na história de São Pedro não é essa libertação da prisão. No fim, como a tradição nos ensina, São Pedro também foi martirizado. Inclusive, na festa de hoje, celebramos de vermelho, lembrando o martírio dele e de São Paulo. No entanto, naquele momento, com este sinal, Deus fortalece a fé da igreja que está nascendo e que sofria vendo a pedra escolhida por Jesus, ali diante dos seus acusadores, preso, próximo de uma condenação. E isso nós também experimentamos na nossa história. E buscamos, nós rezamos por libertação diante das perseguições, dos sofrimentos, pedimos a cura diante das nossas doenças. Isso, é claro, deve ser feito. Porém, nós precisamos lembrar que o mais importante, o que nos salva, é a fé. São Pedro testemunha a sua fé, que é a fé dos apóstolos, que é a fé da igreja neste evangelho, dizendo que Jesus é o Filho de Deus vivo, aquele que devia vir ao mundo, que foi anunciado pelos profetas, o que tem condições de libertar a Israel. E São Pedro não tinha consciência plena de que essa libertação era sobretudo dos pecados e da morte. Mas ali ele ia caminhando iluminado por esta presença do Senhor, que vai cada vez mais esclarecer, aumentar a fé e levá-lo a entrar com ele neste mistério, este mistério do amor que dá a vida pelo amigo. São Paulo, como nós ouvimos na segunda leitura, também tem plena consciência da sua missão e do seu chamado a configurar a sua vida neste mistério de Cristo, este mesmo mistério em que Cristo deu a vida por amor de nós. Ele chega a um ponto de dizer que já não é ele que vive, mas Cristo que vive nele. Ele também experimentou libertações. Naufrágio, foi preso, teve que lidar com serpentes venenosas, foi perseguido pelos irmãos, sofreu difamações, enfim, muitas situações. Mas no fim também vai dar a sua vida no martírio. E isso não é motivo de vergonha, não é para se julgar que ele ou que São Pedro tenham feito algo de errado para merecer o martírio. Pelo contrário, eles se alegraram em poderem unir-se a Jesus também neste mistério, conscientes de que, dando a vida pelos irmãos, iriam fortalecer a fé destes irmãos e da igreja. Por isso, então, nós nos alegramos diante deles, suplicamos a intercessão dos dois e, particularmente hoje, também olhamos para São Pedro, que é o padroeiro desta paróquia e que representa também, pelo dom das chaves, este ministério que nós precisamos viver unidos a Cristo e à Igreja. Ligar e desligar
comunicar o perdão, testemunhar a verdade com a nossa vida, para que Cristo seja anunciado a todos os povos e para que a igreja possa sempre permanecer unida neste vínculo da paz, nesta caridade que nós recebemos de Jesus. Então convido cada um neste momento, no silêncio, a recordar as intenções que tem trazido diante de São Pedro neste tríduo, mas também suplicando pela intercessão dele, de São Paulo, a graça da comunhão, da paz, começando nas nossas famílias, mas também nos nossos empregos, nos lugares onde nós convivemos com pessoas que às vezes são difíceis. Lembrando que a gente também é difícil, né? Não vamos pôr a culpa só no outro, né? Mas pedindo ao Senhor que Ele nos dê também esta sabedoria para buscarmos nele o Espírito Santo, que vence as discórdias, as divisões e nos mantém unidos na caridade e na paz. No silêncio, por um pequeno momento, vamos suplicar ao Senhor.